aqui para vocês o meu e-mail. Então, aqui em cima, o meu e-mail, meus 3 e-mails, né? O e-mail do escritório, né? marília@imedv.com.br, meu e-mail pessoal, que é esse do Hotmail aí do meio, e o meu e-mail da instituição, tá? Então, qualquer um dos 3, vocês me encontram, precisar ou material, solicitar alguma dúvida, alguma coisa que ficou do nosso conteúdo, se vocês querem, é uma via de contato também, tá, turma? Então, meu e-mail do Univem é marília@univem.edu.br, ok? Então, vamos lá. O que eu quero falar hoje com vocês, inicialmente, é a questão do trabalho, né? A importância do trabalho e como que funciona para poder evoluir um pouquinho. Na nossa vida, o trabalho, ele sempre teve ligado, né, turma? Não sei se com vocês já aconteceram isso, mas a gente tem ali uma questão de que, desde pequeno, muito se pergunta, né? Qual que é a sua profissão? O que você vai querer ser quando crescer, né? Qual que é, né, o que você pensa? A gente está com um trabalho ligado desde sempre. Boa tarde, Fábio, pessoal. Ana? Ué, elas estão tentando entrar pelo celular, só um minutinho, gente. Celular ou pelo computador mesmo? Qual o erro que está dando que eu já peço pelo computador? Não apareceu nada aqui para mim. Aí o link, Ana, passa para elas se elas estão entrando pelo link correto. Fazendo favor. Então, é o seguinte, pessoal, o trabalho sempre teve, né, enquanto o pessoal do laboratório vai ajudando aqui a Ana para as meninas entrarem, o trabalho sempre esteve na nossa vida de alguma maneira, né? Quando criança, o que você vai ser quando crescer, mas nem sempre foi assim, né? O trabalho tinha uma conotação no passado, né, historicamente, uma conotação muito ruim, né, uma conotação de castigo mesmo, de punição, né, então lá na Roma antiga, lá atrás, quando surgiu essa questão, né, de regulamentar essa questão do trabalho, pensou em algo como se fosse um castigo, né? O que simbolizava ali, a palavra trabalho, ela vem de uma expressão em latim, turma, que chama tripalium. Era um instrumento de tortura utilizado na época para ferir, né, machucar as pessoas. Olha essa ideia, né, do que era o trabalho em si. Então, nós tínhamos ali uma ideia muito ruim para o trabalho, tá? Deixa eu mostrar uma figura para vocês, que eu acho que é interessante para... Olha essa figura aqui, turma. Esse instrumento aqui, ó, essa questão de madeira que tem aqui, em que a pessoa está amarrada, né? Era o que nós chamamos... a origem da palavra trabalho vem aí, né? O tripalium, né? Que eram feixes de madeira em que as pessoas eram torturadas, né? Presas para serem castigadas. Então, é dessa ideia que vem a conotação do trabalho, né? Logicamente que a gente sabe que o trabalho é essencial, fundamental para a subsistência do indivíduo, né? Ninguém sem trabalho não há renda, não existe economia, não há que se falar em dinheiro se não tiver o trabalho, né? Então, o trabalho ele surge aí de diversas maneiras. A legislação, o direito do trabalho, ele vem justamente para atender essa situação em que nós temos ali a necessidade de uma prestação de serviço para outra pessoa com o intuito de uma contraprestação financeira.
tá? Então, elas estão, aqui a gente tem com a conotação de uma contraprestação financeira. Então, a ideia é justamente essa, né, de proteger o indivíduo, né? Então, toda vez que a gente fala de trabalho, eu estou falando algo em que alguém vai despender sua força, seja ela física, intelectual, ou ambas, né, em conjunto, ali com a intenção de produzir um bem, né, produzir um conhecimento, para prestar um serviço a outra pessoa. Então, a legislação trabalhista, o direito do trabalho, é o sistema, né, o ramo do direito, da ciência do direito, que estuda justamente isso, essa relação do trabalho entre as pessoas, entre os empregados, entre os empregadores, os patrões, as empresas, né, entre as pessoas físicas e jurídicas, né, tudo que envolve essa relação, né, então os institutos, regras, tudo que for relacionado ao direito do trabalho, nós estaremos ali. O direito do trabalho, turma, ele não surgiu do nada. Se você partir de uma conotação que era algo de castigo, para ter aí uma regra protetora, né, estabelecendo condições mínimas de trabalho, foi uma questão muito de luta, né? Então, essa evolução, né, e transformar o direito do trabalho, as regras trabalhistas que nós temos hoje, e eu vou comentar algumas delas com vocês, foi um período de muita atuação, de muita luta. Então, a gente tem aqui o seguinte: o direito do trabalho vai servir para regulamentar essa relação em que eu tenho um indivíduo, o empregado, vendendo a sua força de trabalho, né, produzindo um bem, prestando um serviço para um empregador, tá? Com base nisso, a gente vai falar dessas duas figuras. O direito do trabalho, ele não estuda apenas essa relação, turma. E hoje em dia a gente está vendo a importância, a questão da proteção também, da negociação coletiva, ou seja, a defesa de interesses de classes, né, os sindicatos, a atuação dos sindicatos, né, sindicato que representa os empregados, sindicato que representa os empregadores, né, então a gente tem passado por um momento que a participação, né, o auxílio desses sindicatos no momento, né, de crise que nós estamos passando pela pandemia, são fundamentais para ajudar a dar um equilíbrio dentro dessa relação, né, ajudar aí, colocar regras, logicamente, observando as duas partes, os dois envolvidos. A principal característica, turma, por isso que eu acho que é importante a gente comentar antes de adentrar. Tudo que eu falo, quando eu falo de legislação trabalhista, direito do trabalho, CLT, não sei se vocês já ouviram esses termos, é uma legislação que ela é feita com o intuito de proteger o trabalhador. O trabalhador é o elo mais fraco dessa relação, porque é aquele que mais precisa, né? É o que nós chamamos de hipossuficiente. O empregado, dentro da relação, vamos pensar uma relação comum, um bancário, lá o caixa do banco que nos auxilia, e o banqueiro, né? Nós temos aí uma relação desigual, né? A questão econômica de um lado para o outro é muito diferente, e nós sabemos que isso traz um peso muito grande. Então, esse bancário é o que nós chamamos de hipossuficiente dentro dessa relação, né? Ele está inferiorizado em relação ao poderio, à condição econômica do banco, né? Do banqueiro ali, da instituição financeira. Por isso que a legislação trabalhista, ela sempre visa proteger o trabalhador, tá? Então, as regras todas, a ideia delas é que elas sejam feitas justamente para proporcionar esse tipo de proteção. O direito do trabalho, turma, ele nasceu ali né, o principal marco do surgimento da necessidade, o governo não ligava, o governo não se preocupava em regulamentar essa questão do trabalho, turma, nunca foi uma preocupação. Na época da Revolução Industrial, sentiu-se a necessidade, e todas as esferas da sociedade começaram a pedir isso. A Igreja Católica, né, então foi editada uma encíclica justamente falando da necessidade de estabelecer uma jornada de trabalho, olha isso, turma, jornada de trabalho, um salário adequado, um valor ideal para que essa pessoa recebesse. Contudo, nós tivemos ali, né,
uma questão em que, na época da Revolução, nós iniciamos um processo de industrialização, de mecanização dos processos ali, mas não havia uma estipulação de jornada. Então, homens, mulheres, crianças, idosos, trabalhavam 10, 12, 14 horas por dia. Não tinha um piso salarial, um valor de salário mínimo pré-definido. Então, diante dessa exploração, né, desumana, sentiu-se a necessidade de criar alguma coisa, né? Então, o governo, o poder público, o Estado não poderia ficar alheio àquela situação, né? Então, em razão disso que surgiu, né? Então, aqui eu coloquei uma figura do Chaplin, né? Aquele filme Tempos Modernos, e que era justamente isso, né? Os trabalhos ali repetitivos, manuais por longas horas, né? A jornada de trabalho se estendia, e foi por isso que surgiu o direito do trabalho. Tá? Então, a nossa proteção, né, que perdura-se até hoje, algumas alterações, tá, mas que perdura até hoje, se deve a esse momento da história. E aí, o Estado falou, opa, todo mundo já aclamando pela necessidade de uma regulamentação, o Estado falou, eu vou regulamentar e eu vou cuidar disso. E aí surgiu o direito do trabalho, com algumas funções, né? O direito do trabalho, a legislação trabalhista, ela tem alguns objetivos, pessoal, né? Então, primeira função dela, nós já comentamos, que é a função tutelar, é a função de proteção, proteger o trabalho, né? Então, de cláusulas abusivas, estabelecer regras mínimas, condições mínimas para reger esse contrato de trabalho, né? Então, primeiro fundamento aí do direito do trabalho é a questão da proteção. Outra função muito importante do direito do trabalho é a função econômica. Não sei se vocês perceberam, assim que começou essa crise da pandemia, né, a questão do distanciamento social, o Estado se movimentando, o governo federal, o município, cada um fazendo as suas regulamentações, e aí o que nós tivemos? O governo federal, primeiro olhar, começou a editar regras, medidas provisórias com essa ideia. Falou, opa, como que fica o trabalho? Porque sem trabalho não tem renda. Então, as primeiras medidas provisórias que o governo começou a fazer no final de março, início de abril, foram justamente essas, observando a questão do trabalho. Porque o trabalho tem participação na economia, ó. Né, a necessidade de injetar capital no mercado, distribuir renda, né, para evitar um abalo, né, olha que o governo está ofertando agora, que nós chamamos de auxílio emergencial, aquele valor de R$600, é um momento de crise em que os trabalhadores autônomos, quem trabalha por conta própria, não está conseguindo, muitas das vezes, trabalhar, e aí o governo faz esse auxílio provisório. Mas o quê? Para ter dinheiro e injetar na economia. Eu vou atender as necessidades daquele trabalhador e vou também favorecer a circulação de riquezas, tá? Então, função do direito do trabalho, proteger, função econômica, função coordenadora. A necessidade, né, de uma legislação trabalhista se deve também para equilibrar, coordenar essa relação que nós temos de um lado, o dinheiro, o capital, né, aquele que detém o poder, e de um outro lado, quem faz, né, a força ali de trabalho, né, a prestação de serviço. Então, para dar um equilíbrio dentro dessa relação, eu preciso de uma regulamentação. Não dá para a gente colocar isso em pé de igualdade. É como no exemplo anterior que eu comentei com vocês, o bancário e o banqueiro, né, estão em elos diferentes, em situações diferentes. Então, para poder fazer esse equilíbrio, faz parte aí da necessidade de existir uma regulamentação de proteção do trabalho que ocorre pela legislação, tá? Outra função do direito do trabalho é uma função política, né? Isso a gente vê assistindo os jornais, né? Fazendo uma leitura rápida na internet, a gente consegue, né, perceber isso. Toda medida, ela tem um efeito geral, um efeito para a sociedade. Ela promove ali questões de interesse público, tá? Então, por isso que o papel do direito do trabalho também tem um papel ali de um exercício de uma função política e, por fim,
que eu considero primordial, né, turma, a questão social, né? Com o trabalho, a pessoa pode buscar seus sonhos, né? Ela pode pensar em cursar uma faculdade, casar, constituir bens, né, família, e por aí vai. Então, isso traz, né, o trabalho, além da questão básica, né, de se manter e você ter condições, é a questão também né, pessoal, intrínseca da pessoa, né, que aquilo proporciona uma dignidade, e essa dignidade, ela não vem só pelo valor econômico em si, mas pelas coisas que a pessoa pode galgar, que muitas vezes não tem um valor estipulado, tá? Então, a função social é de extrema. Melhorando para aquele trabalhador, vai movimentar aquela comunidade, aquela cidade e todo o país e a sociedade em geral, né? Então, por isso da importância do trabalho. Nos dias atuais, turma, o que nós temos, e eu coloquei o link do YouTube para vocês, é um documentário curto elaborado pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. Ela, no final de 2018, tem em torno de 30, 40 minutos o documentário e fala das condições de trabalho nos dias de hoje. Eu acho que é importante depois vocês darem uma olhada, porque a gente, às vezes, fica muito presa no círculo das pessoas que a gente conhece, ou no nosso ambiente de trabalho, né, ou na cidade onde a gente vive, no estado onde a gente vive, né, são condições diferentes. E aí, a OIT, ela trouxe, junto com o Ministério Público do Trabalho, um olhar sobre o trabalho no país, e principalmente naquela questão, turma, de trabalhos manuais, né, trabalhos no ambiente rural, trabalhos que muitas das vezes acabam ocasionando ali uma questão de exploração desmedida. É isso mesmo, né? Então, eu acho que vale a pena para a gente refletir, né? Até eu acho que vocês vão conseguir perceber com esse vídeo, posteriormente, o porquê, né, os motivos que foram criados o direito do trabalho lá atrás, infelizmente, até nos dias de hoje, ainda perduram as questões. Não sei se vocês já ouviram, há um tempo atrás, aqui em Garça, próximo, né, de Marília, teve uma condenação de um grupo, né, de um fazendeiro de exploração de trabalho humano, né, trabalho escravo, né, na plantação de café. Olha isso, turma. Né? Então, a gente está aí em 2020, né, já falando-se dessa questão de trabalho escravo. Então, a legislação, né, a proteção do trabalho precisa pela legislação, pela lei, justamente por essas condições. Tá? Então, eu indico, né, no momento aí que vocês tiverem a oportunidade de assistir esse vídeo, porque ele é muito interessante e põe a gente para pensar, tá? Passado essa questão inicial, se vocês tiverem alguma colocação, fiquem à vontade. Eu coloquei aqui para vocês, não são as únicas leis, né, turma? Eu coloquei como principais leis que regem as questões trabalhistas. Primeiro, a nossa Constituição Federal, que ela é de 1988. Sempre, pessoal, a Constituição, ela está no topo da pirâmide. Toda legislação brasileira, ela parte dos preceitos estabelecidos na Constituição Federal. O artigo 7º dessa Constituição estabelece os direitos básicos dos trabalhadores, sejam trabalhadores urbanos, rurais, doméstico, qualquer modalidade de trabalho, nós temos ali a estipulação das regras, tá? Então, se vocês digitarem lá no Google, artigo 7º da Constituição, dê preferência para consultar no site do Planalto, planalto.gov.br, porque é o site do pessoal que muda as nossas leis lá, né, de Brasília, do Congresso. Então, o site do Planalto, a legislação sempre está atualizada, tá, turma? Se vocês tiverem interesse, também segue aí a leitura, acessar o artigo 7º na Constituição Federal. O outro item que eu coloquei aqui embaixo é o que nós chamamos de consolidação das leis trabalhistas, né? Mais conhecida como CLT.
né? Então, meu regime de trabalho é seletista, né? Então, é relacionado à CLT, né? Eu trabalho vinculado à CLT. A CLT é um compilado de legislações. Ela foi criada na época do governo Getúlio Vargas. Olha isso, turma. Nossa regulamentação trabalhista na época do Getúlio Vargas, em 1943, e que ela sofreu recentemente uma grande alteração, né? Então, no final do ano de 2017, nós tivemos a reforma trabalhista, né, que proporcionou a alteração de vários institutos, foram mais de 100 artigos, né, 100 itens que foram alterados na época da nossa legislação, tá? Então, é o que nós temos hoje, desde novembro de 2017, né, essa regulamentação. Quais são os principais direitos trabalhistas? Quando eu falo de direito trabalhista, né, então eu estou falando de uma garantia fundamental para aquele trabalhador. Né, o primeiro direito trabalhista que está lá no artigo 7º é o direito ao seguro-desemprego. O seguro-desemprego é um benefício previdenciário, tá, turma? Não é pago pelo INSS, mas quem cuida dele é o Ministério do Trabalho. É um benefício que é dado ao trabalhador desde que ele preenche os requisitos, né? Então, depende de quanto tempo que ele tem de trabalho, quantas vezes ele já recebeu o benefício de seguro-desemprego. Se for a primeira vez, ele tem que ter pelo menos 18 meses, né? O contrato de trabalho tem que ter aí pelo menos 1 ano e meio, e aí, conforme as próximas vezes, vai mudando, né, a quantidade de meses necessários para que a pessoa tenha direito. Se ela já recebeu várias vezes, o período precisa ter para ter direito, ou seja, tem que trabalhar pelo menos 6 meses para passar a ter direito ao seguro-desemprego, no mínimo 3 parcelas, no máximo 5 parcelas, né? É um benefício que é pago pelo governo somente quando há demissão sem justa causa. Sabem o que é a demissão sem justa causa? No nosso país, nós temos o seguinte: o trabalhador ele pode ser demitido sem motivo, sem justificativa. Então, essa demissão sem justa causa possibilita esse seguro-desemprego. Vocês devem ter ouvido também o governo federal, em razão da crise da pandemia, em que as empresas, né, elas estão fechadas, ou que diminuiu a venda de produtos, de prestação de serviço, ela está ofertando, dependendo da situação, a empresa pode reduzir o horário de trabalho, ou suspender o contrato de trabalho, a pessoa não trabalha, e ela passa a receber o benefício emergencial, cuja base de cálculo é no seguro-desemprego, tá? Eu vou falar disso com vocês daqui a pouco, mas também é essa ideia, tá, turma? Então, é extremamente importante. FGTS, já viram essa sigla? FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, já está na nossa legislação há muito tempo, né? E aí ela estabelece o seguinte, que o empregador paga uma alíquota de 8% sobre o salário desse trabalhador a título de fundo de garantia. É uma reserva que vai ser depositada numa conta vinculada junto à Caixa Econômica Federal todo mês durante a constância desse contrato de trabalho. Ao final, se ele for mandado embora sem justa causa, vai ter um acréscimo de uma multa de 40% sobre o valor ali depositado. O governo também trouxe uma medida recente, aí no início de abril, que ele vai começar a liberar quem tem saldo de fundo de garantia, até um valor de um salário mínimo, ele, a partir do dia 15 de junho, vai começar a liberar, também por causa dessa questão da pandemia, né, turma? Uma forma de aquecer a economia. Vocês viram como o direito do trabalho, ele acaba muito ligado a essa questão econômica, né? Então, o governo utiliza-se da legislação trabalhista para poder atender as necessidades das pessoas, bem como proporcionar ali um aquecimento, né, ali uma movimentação da economia nesse período tão difícil que a gente tem passado, tá? Salário mínimo, então, a previsão de um salário mínimo, de um valor mínimo em que o trabalhador tem direito a receber,
está dentro da Constituição Federal, né? Esse salário mínimo hoje, no âmbito federal, corresponde a R$ 1.045, né? Dependendo da categoria, vamos lá, o vendedor na loja do comércio, né, da cidade, ele vai ter um piso salarial da categoria dele. Trabalho no escritório, trabalho numa indústria, então eu vou ter um valor mínimo, isso aí que nós consideramos como piso salarial mínimo, salário mínimo daquela categoria, ok? 13º salário ou gratificação natalina, aquele salário a mais no final do ano. O INSS, por exemplo, para quem recebe aposentadoria, pessoal, já vai começar a receber a primeira parcela do 13º, o governo vai antecipar isso também para auxiliar os aposentados, pensionistas nesse momento, tá? Adicional noturno, também é um direito trabalhista. O adicional noturno é um acréscimo no valor da hora trabalhada, correspondente para quem trabalha em horário noturno. O horário noturno, de acordo com a CLT, no âmbito urbano, inicia-se a partir das 22 horas. Então, se eu trabalho numa empresa das 7 da noite às 7 da manhã, aquela jornada de 12 por 36, né? Então, eu vou ali, nossos, né, profissionais da saúde utilizam-se muito desse tipo de jornada, então, entre as 7 da noite até sai 7 da manhã, a partir das 10 horas da noite, eles vão ter direito a um acréscimo, né, no valor da hora para a título de pagamento de adicional noturno. A hora noturna, ela inicia às 22 horas e ela termina 5 horas da manhã. Ah, mas eu trabalho numa danceteria e eu entro no meu trabalho à 1 da manhã e saio 6 horas da manhã. Então, eu vou receber o adicional noturno da 1 às 5, tá? Então, não tem problema nenhum. O horário noturno no âmbito urbano, né, começa às 22, vai até às 5 horas da manhã. Jornada de trabalho, então, as 8 horas diárias, turma, está na Constituição, né? Então, a jornada de trabalho, 8 horas por dia, ou 44 horas semanais, então, de segunda a sexta, 8 horas por dia, e no sábado, 4 horas, direito trabalhista, a regulamentação, a estipulação de uma jornada de trabalho. Essa jornada de trabalho, ela pode ser elastecida, aumentada em mais 2 horas. Então, se eu trabalho em horas extras na empresa, eu posso aumentar 2 horas apenas da minha jornada normal. Então, em vez de eu trabalhar 8, eu vou trabalhar no máximo 10 horas por dia, tá? Se a jornada for de 8 horas diárias. Então, as horas extras, eu recebo a hora com um acréscimo, um adicional, né? Então, vamos pensar que o valor da hora de trabalho, turma, corresponde a R$5. Se eu trabalho em horas extras, eu vou receber R$5 mais 50% do valor desses R$5. Então, mais R$2,50. Então, o valor da hora extra, nesse exemplo, R$7,50, ok? Então, o mínimo, o adicional mínimo de acréscimo quando trabalha além da jornada normal é de, no mínimo, 50%. Férias de 1/3, né? O Instituto das Férias vem sendo utilizado também nesse período, né? As férias é o período de descanso em que o trabalhador sai, né? Trabalha durante um ano, depois que ele trabalha durante um ano, ele passa a ter direito ali a um período de descanso, né, turma? Então, em razão disso, ele vai ter esse período de descanso e vai receber um valor a mais. Nessa época da pandemia, muitas empresas, até para não mandar embora empregados domésticos, têm colocado esses profissionais em férias, até a gente ver quando vai se resolver essa situação, né? Então, coloca o trabalhador lá em férias. É uma alternativa também. Adicional de risco, que é insalubridade, periculosidade, já ouviram, né? Ah, eu recebo insalubridade, periculosidade. Então, o frentista do posto de gasolina recebe um adicional de 30% do salário dele, porque ele está exposto a agentes inflamáveis, né? O combustível, pega fogo. Então, a periculosidade é um acréscimo, porque trabalha numa atividade de risco. O legislador, quando colocou isso, turma, é como se fosse uma indenização. Olha, você está pondo sua vida em risco, eu vou te dar um valor a mais porque você está fazendo isso, tá? Na insalubridade é a mesma coisa. Então, a enfermeira lá
do hospital, da Santa Casa, da cidade, está lá trabalhando durante esse período, ela recebe um adicional de insalubridade, porque ela tem contato com paciente, doente, vírus, bactérias, fungos, sangue, qualquer tipo de material biológico. Então, o ambiente dela é insalubre. Licença gestante, aquela licença de 120 dias, licença paternidade, a licença de 5 dias, né, para o homem, aposentadoria, e por aí vai, turma. A gente tem uma infinidade de direitos trabalhistas, ok? Olhem depois no artigo 7º da Constituição Federal, a lista. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês me mandam, a gente vai conversando a respeito disso. Que dá para a gente compreender, turma, que não dá para falar hoje numa organização, numa empresa, né? Eu vou atuar numa área e pensar, né, uma gestão de pessoas se não tiver questão do trabalho. O trabalho, ele é primordial, ele é de extrema importância, né? Muitas das vezes, não observar as questões ligadas ao direito do trabalho, as relações, a proteção que a legislação traz, pode até mesmo inviabilizar a empresa, ou seja, ela não sobrevive, ela pode ali deixar de existir em razão de descumprimento de legislações trabalhistas, né, porque isso traz um impacto financeiro, impede também o crescimento dessa empresa, né, então a observância dessa legislação é de responsabilidade de todas as pessoas, né? Então, quem atua na parte, né, contábil, na parte administrativa da empresa, no RH, no departamento pessoal, o coordenador, supervisor, o gerente, o diretor da empresa, todo mundo, e até mesmo os colaboradores, os empregados, todos estão envolvidos numa cadeia que há necessidade de observar a questão da legislação. Tá? Então, essa relação do trabalho, ela está ali. Então, todos esses processos, eles devem, e a legislação, ela vai falar, olha, isso é possível, isso não dá para fazer, precisa ser feito dessa maneira. Então, o direito do trabalho, o direito previdenciário se liga nessa questão da gestão, né, do planejamento do negócio, justamente porque para tomar uma decisão, eu vou ter que observar. Imagina nessa situação hoje, né, turma? Né, o gestor, o dono da empresa, ele vai tomar uma decisão, ele tem que observar essa questão da legislação. O que é possível fazer não é dentro desse momento de crise. Ok? Então, gestão de pessoas, papel do gestor ali, da pessoa que está dentro dessa gestão, gerenciar esses conflitos, né? Dar uma orientação, fazer o papel consultivo, e por isso da importância do conhecimento da legislação. Tá? Nesse momento, turma, eu queria só comentar com vocês, né, se tiverem alguma colocação, vocês fiquem à vontade para colocar aqui para mim. Então, esse é um plano geral. O que é o trabalho? Como que funciona a legislação? Para que serve, né? O que faz, né? O porquê da existência, o que nós temos de direito, né? Então, eu estou entrando no mercado de trabalho, o que eu tenho de direito para receber, né? Então, às vezes, eu ouço um parente, meu pai, um familiar comentando lá do trabalho, o que é, por que funciona assim, como que funciona. Então, essa parte inicial, eu queria dar uma introdução com vocês a respeito desse papel que é importante, né? Da gente verificar. Nós lidamos, né, a sociedade, nós vivemos em grupo, né, e o trabalho nos liga também, né, o trabalho em equipe, em conjunto. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção, né, básica para que possa orientar, saber, tomar as decisões adequadas de acordo com a legislação. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho, antes de eu entrar nas medidas, eu quero falar com vocês a respeito, né, todo mundo é empregado, todo mundo tem que ter anotação na carteira de trabalho. Nós sabemos, eu, por exemplo, eu sou advogada, eu sou autônoma, né, eu não tenho né, alguém que coordena, eu que decido para quem eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar, né, então, o autônomo é isso, ele trabalha por conta própria. Eu tenho um vínculo de emprego também, né, então, na faculdade, eu sou professora, eu tenho um vínculo anotado na carteira, com regras. Mas qual que é a diferença? Quando eu sei que uma pessoa é empregada,
e que segue todas essas regras que nós vemos ali na legislação trabalhista, na CLT, e quando ela é autônoma, ela é estagiária, ela é um trabalhador, tá? O nosso direito do trabalho, deixa eu ver aqui a pergunta do Felipe, antes de a gente continuar. O Felipe está perguntando quantas férias, né, que as empresas estão dando férias nesse momento para manter os empregados. Mas o quanto a empresa pode dar de férias? Somente as férias que o empregado já tem? Ou ele pode adiantar essas férias? A pergunta do Felipe é extremamente importante, Felipe. A medida provisória, a MP, medida provisória, é como se fosse lei, mas ela é feita pelo presidente da República, então ela não precisa passar por todas as etapas. Nós tivemos uma medida provisória 927, que foram alternativas para enfrentar esse momento de crise. E essa questão das férias, o governo possibilitou o seguinte: é possível dar as férias em que o trabalhador já adquiriu o direito, ou seja, que ele já tem o direito, que ele já trabalhou um ano, que já deu período para ele gozar, para ele descansar, ok. Mas eu também posso antecipar, férias futuras mesmo, férias em que o trabalhador vai ter lá para frente, que ainda ele não completou o período de 12 meses, mas que ele vai ter, tá? Então, as férias podem adiantar ou conceder as que já tem, as adquiridas, e antecipar as férias. Pode dar, desde que seja um período mínimo de férias, corresponde a pelo menos 5 dias. A nossa legislação permite o fracionamento de férias em até 3 períodos, tá? Nesse período da pandemia, a MP 927 estabelece que o período mínimo pode ser de 5 dias. Eu posso dar os 30 dias? Posso. E 1/3, quando que eu vou pagar esse 1/3 e as férias? Normalmente, turma, quando eu saio de férias, eu já recebo o dinheiro, não é isso, turma, né? Férias é para descanso e lazer, né? Então, a pessoa recebe antecipadamente. Nesse momento da pandemia, a legislação está possibilitando que o pagamento seja feito depois do descanso, depois das férias, né? Então, o trabalhador fica lá 30 dias de férias, no 5º dia útil do mês subsequente, quando ele volta, ele vai receber o pagamento. 1/3, aquele acréscimo de 1/3 do valor, pode ser pago junto com o 13º salário. Tá? Então, esse é o momento que nós estamos passando, que traz uma regulamentação diferente. Antes disso, turma, em tempos normais, saiu de férias, 48 horas antes eu recebo o valor das férias, mais 1/3. Nesse período de crise, posso antecipar férias futuras ou dar o que eu já tenho e aí vou receber posteriormente. Tá? É mais para manter o vínculo de emprego mesmo. Então, por isso que a pergunta do Felipe, ela é bem pontual, tá? Imagina, Felipe. Vamos lá, turma, eu vou colocar aqui para vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma colocação que eu faça, e quiser comentar, eu estou à disposição. Primeiro, eu quero conversar com vocês dessa questão que eu comentei. O que é uma relação de trabalho? O que é uma relação de emprego? Então, quando eu falo de emprego, de contrato de trabalho, de que eu estou falando? Tá? Então, nós temos aqui o seguinte: requisitos para o vínculo empregatício. Vínculo empregatício é igual relação de emprego, né? Igual contrato de trabalho, é a mesma coisa, tá, turma? Quando eu falo relação de emprego, vínculo empregatício, empregado, eu estou falando desses requisitos, né? Então, nós temos alguns requisitos extremamente importantes para a configuração dessa relação de emprego. A Nayane está perguntando aqui, ela não deu período, Nayane, para o seguro-desemprego? Você pode sim, você está desempregada sem renda nenhuma, não está recebendo nenhum benefício, não tem renda formal, né? Não deu período? Pode pedir o auxílio emergencial, sim. Maior de 18 anos, está desempregada, né? Não preenche os requisitos para um outro benefício, que seria, por exemplo, o seguro-desemprego, pode fazer o pedido, sim, do auxílio emergencial. Tem que entrar naquele aplicativo
e, né, a Caixa tem, e fazer o pedido, tá? Tem direito, sim. Quais são os requisitos para a relação de emprego, pessoal? Nós temos alguns requisitos. Todo empregado tem que ser pessoa física, sim. Só pode ser empregado quem for pessoa física. Então, uma relação entre duas pessoas jurídicas, duas empresas, não é uma relação de emprego, tá? Para ser empregado, eu preciso justamente ter ali, a figura do empregado é a pessoa física, tá? Então, sempre pensar isso. Se eu estou falando de um vínculo empregatício, de um lado, eu vou ter uma pessoa física que é o empregado. Do outro lado, eu vou ter uma empresa, eu vou ter uma entidade, uma associação, uma pessoa física. Então, vamos pensar um dentista e a secretária do consultório, né? Então, uma pessoa física pode ser empregadora? Pode, mas relação de emprego, obrigatoriamente, o empregado é pessoa física. Então, a gente tem aí um requisito, pessoa física. Segundo requisito, pessoal, que nós temos, né? E aí, que a gente tem aqui, ó, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador. A não eventualidade, a habitualidade. A relação de emprego é uma relação de trato sucessivo. Ela se renova periodicamente. Não quer dizer, turma, que para ser empregado eu preciso trabalhar todos os dias. Não é isso. Mas é uma relação que se perdura no tempo. Então, vamos pensar uma pessoa que presta serviços, trabalha para uma empresa, auxiliar de serviços gerais, que faz a faxina da parte administrativa de uma empresa 2 vezes por semana. E isso, há 5 anos ela está fazendo isso, turma. Existe habitualidade? Com certeza, não é? Está lá, perfeito, né? Então, o que a legislação estabelece é o seguinte: quando existe uma relação de emprego, o empregado, ele sabe que ele tem que voltar no outro dia, não é? O empregador não fica falando, fulano, ó, amanhã você tem que trabalhar, hein? 8 horas da manhã você tem que... Não é assim, não é, turma? Ninguém fica chamando a atenção, aí pedindo. E justamente essa relação não é para isso, tá? A relação não é para isso. Então, a habitualidade está a questão da periodicidade, da prestação de serviço frequentemente para aquele empregador. Outro requisito, pessoal, e aí aqui no artigo 3º, ó, sob a dependência deste, tem que existir subordinação. O empregado, ele depende do empregador. Depende no sentido de que o empregador que decide o que deve ser feito, como, ele que define o horário, ele que compra o material, né? Então, as regras, o poder de direção está na mão do empregador. E o empregado, ele é subordinado a essas ordens, tá? Então, quando existe ali uma subordinação, nós também estamos dentro de uma relação de emprego. E mediante salário, só é empregado, turma, desde que eu tenha ali combinado um valor para receber, né? Tem que ter salário, tem que ter remuneração, onerosidade. O vínculo de emprego é um contrato oneroso. Ninguém trabalha de graça. Se for de graça, é trabalho voluntário. É voluntário, tá? Você está fazendo espontaneamente. Emprego, relação de emprego, tem que ter salário. Então, quando a gente está dentro de uma organização, né, de uma sociedade empresária, de uma empresa, de um local, para eu identificar se é empregado ou não, eu preciso justamente verificar se tem pessoalidade, pessoa física. Pessoalidade, turma, o empregado, ele não pode se fazer substituir por outro. Né? Imagina, hoje eu não vou trabalhar, vou mandar meu amigo no meu lugar. Pode fazer isso quando está na relação de emprego? Não pode, tá? Então, só pode se fazer substituir por outro se o empregador autorizar. Então, eu vou mandar alguém no meu lugar? Tudo bem, mas meu patrão tem que autorizar, é ele que vai autorizar, deixar. Eu, empregado, não posso fazer essa escolha, tá? Então, porque tem que ter pessoalidade. Quando contrata-se o empregador, né, o gestor, quando contrata alguém, turma, ele está contratando aquela pessoa, com as características, né, dela, a forma que ela trabalha. Então, por isso, dessa necessidade, né? Então, do requisito da pessoalidade, não dá para fazer mesmo substituir, trocar por outra pessoa.
Onerosidade, eu já comentei com vocês, dinheiro, remuneração, mesmo que não haja pagamento, tá, turma? Então, prometeu que ia pagar 1.500, o empregador, né, não paga, mas existiu o compromisso de pagamento. É isso que vale para a legislação. Subordinação e a habitualidade que nós comentamos, né, frequência estabelecida. Isso é uma relação de emprego, é a relação entre empregado e empregador. Já a relação de trabalho, turma, é tudo que fala, todo o trabalho humano, toda a prestação. O estagiário é uma relação de trabalho, né? O estagiário, ele tem lá, recebe a bolsa, tem a carga horária para cumprir, os compromissos, tem que ter o contrato formal com a instituição de ensino, né? Tem todas as regras. Não é uma relação de emprego, porque a lei proíbe que seja essa relação. Tá? Então, o trabalhador autônomo é uma relação de trabalho, o autônomo, né? O autônomo, ele trabalha por conta própria, quem decide é ele, não existe subordinação. Então, né, a pessoa vai contratar um eletricista, é ele que vai decidir como vai ser feito o trabalho, né, o reparo. A pessoa que contrata, não, você tem que fazer assim, assado, não é isso, não é, turma? Então, o autônomo, ele tem essa, como o próprio nome diz, autonomia, né? Ele está liberado ali para decidir como faz. E essa é a diferença. No mundo do trabalho, na empresa, a gente pode lidar com situações em que vão ter relações de emprego anotados na carteira de trabalho, com todas as formalidades e direitos que nós estamos vendo, e também poderá ter relações de trabalho, pessoas que prestam serviços, autônomo, estagiário, e por aí vai. Tá? Então, só para vocês entenderem, a relação de trabalho é tudo. Todo trabalho humano, para prestação de serviço para uma outra pessoa, eu estou falando de relação de trabalho. Emprego, vínculo empregatício, eu preciso ter esses requisitos. Pessoa física, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Ok? Então, relação de emprego é uma coisa, né, importante. Quando eu falo de relação de emprego, eu estou falando de um contrato de trabalho. Essa relação de emprego, ela surge, ela se materializa no mundo mediante um contrato de trabalho. Pode ser escrito ou não, né? Então, às vezes, o empregador, quando você entra na empresa, ele já te dá um documento, né? Para você assinar, é um contrato de trabalho. Ali vai ter as regras, a jornada, o salário, tudo que for necessário. Tem empregadores que combinam tudo verbalmente, ó, vai ser assim, viu? Tal, combinado, ok? Tudo bem, tá? Mas mesmo assim é um contrato de trabalho, é uma relação de emprego? Sim, perfeitamente, tá? Não tem, a forma como ela é feita, não tem problema. Na reforma trabalhista, turma, o legislador, ele teve o cuidado de disciplinar a questão do trabalho autônomo, porque dá muita discussão na justiça. Nesse mundo do trabalho que eu comento aqui com vocês, é muito importante que dentro de um planejamento de um negócio, né, dentro de uma estrutura, né, de uma sociedade empresarial, eu tenha esse cuidado. Quem são os empregados e quem são os trabalhadores autônomos? Havia muita confusão disso, né? Se misturava. Isso dava problema na justiça do trabalho, né? Então, tudo que a gente relaciona com o trabalho, quando dá conflito, turma, quem resolve isso é a justiça do trabalho. E aí a reforma trabalhista falou, opa, vamos tentar delimitar. Eu sei quem é empregado, que é o que nós vimos lá no artigo 3º, e eu vou definir quem é autônomo, né? Então, isso também está na legislação, no artigo 442 da CLT, que o autônomo é aquele prestador de serviço, que ele pode trabalhar com ou sem exclusividade, mas que ele não é empregado. Ele presta ali o serviço por conta dele, é ele que decide, né, as formalidades de como isso vai ser feito, né, ele pode prestar serviço para outras pessoas, né, ele pode atuar, o autônomo, ele pode recusar o trabalho se ele não quiser, ele fala, não vou trabalhar, não vou prestar esse serviço, sem problema nenhum. Geralmente, é muito comum o uso do trabalho autônomo para motorista, representante comercial, corretor de imóvel, parceiro, né? Então, vamos pensar numa empresa de tecnologia. E aí, eu tenho lá
um prestador de serviço que presta desenvolvimento de software, por exemplo. Então, ele presta serviço, ele tem uma parceria, ele é um autônomo, tá? Então, isso também está dentro dessa modalidade, desde que eu cumpro os requisitos. O que não pode ter no trabalho autônomo, turma, é subordinação. A partir do momento que o contratante, quem contrata, começa a dar ordens, estabelecer regras, mandar fazer treinamento, controlar, fiscalizar a prestação de serviço, dar bronca, e por aí vai, já não é mais autônomo. Então, às vezes está com o nome de autônomo, mas então tem que ter esse cuidado também, tá? Contrato de trabalho, já comentei com vocês, ele é verbal ou por escrito. Ele pode ser por prazo determinado, turma, não é? Já viram contrato por prazo determinado? Eu sei quando começa e sei quando termina. Eu tenho a data final do meu contrato de trabalho, né? Então, dependendo da natureza do trabalho, nós passamos aí, ó, né, esses dias, a época da Páscoa. É um momento que as indústrias de chocolate, as fábricas, elas têm uma produção muito grande. Elas vão contratar trabalhadores fixos em que ela não vai utilizar o ano inteiro? Não, ela vai contratar um trabalhador temporário para atender a necessidade dela em razão do acréscimo de serviço, do aumento de produção. No final do ano, no comércio é muito comum, né? Aumentam as vendas, né? A circulação de pessoas, contrata lá os vendedores, os ajudantes, na época do final do ano. Tá? Então, o contrato por prazo determinado, ele vai atender uma determinada situação momentânea, ou a própria atividade da empresa demanda a utilização desse tipo de contrato. Vamos pensar numa empresa de eventos. Ela faz eventos na cidade. Então, ela faz um evento que dura uma semana. Ela vai contratar pessoas para trabalhar durante aquele período. Aonde ela vai. A atividade da empresa fica mudando toda hora. Tá? Então, também possibilita essa contratação. É muito importante isso, turma. Quando a gente está fazendo um planejamento, uma gestão do negócio, o que eu preciso? Qual é a minha necessidade? Eu preciso de um empregado? Por quanto tempo? É provisório? Não é? Pode ser um trabalhador autônomo? Então, acho que por isso que eu queria que vocês se adentrassem, que a gente tem uma possibilidade ali, que dentro da gestão é extremamente importante para a tomada de decisões, definir as modalidades de contrato de trabalho, tá? Contrato de experiência. Já ouviram falar, certeza. Ou já passaram por essa situação. Eu já passei, provavelmente vocês já devem ter passado também. Contrato de experiência, né? Geralmente o primeiro emprego, ou a empresa nova, né? Que você está ali chegando na empresa. É o momento, esse contrato de experiência é um contrato de teste, né, de experiência, tanto para o empregado quanto para o empregador. Né? O empregado vai conhecer a empresa, a forma de trabalho, os colegas, como que funciona, né? O empregador vai conhecer aquele empregado, se ele é adequado, se ele atende as necessidades, né? Então, é um contrato por prazo determinado. Eu sei quando começa e sei quando termina. E, por fim, turma, antes de eu falar das últimas alterações, que eu queria comentar com vocês, que isso é novo, e eu acho que é algo que pode ser uma tendência, né, a utilização desse tipo de contrato. Novo na legislação, na prática, no nosso dia a dia, ele existe há muito tempo, mas já ouviram falar de contrato de trabalho intermitente? Foi uma forma que o governo criou na época da reforma trabalhista, pessoal, com o intuito de diminuir o número de desempregados no nosso país, né? Crescer o número de trabalhos, de empregos, criar uma forma nova, né? Com menos encargos, né? Com menos peso financeiro nas costas do empregador, mas não deixa de ser um contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho intermitente é um contrato em que a pessoa é contratada, tem que anotar na carteira de trabalho, anota o vínculo, né, tem subordinação, ela vai receber pelo que ela trabalha. Não existe um pagamento pré-estabelecido. Então, se a empresa chamar ela para trabalhar, ela recebe. Se não, não. Sabe o bico? Né? Aquela pessoa que faz lá o bico no restaurante, no buffet no final do ano, chapa, né? Que
Ó, vai lá, trabalha e recebe, é isso. Só que agora está na lei, está na legislação. Então, o contrato intermitente, a intermitência é uma hora eu estou trabalhando, outra não. Eu fico na vontade do empregador. Geralmente, o contrato de trabalho, eu sei quando eu vou normal, eu sei, ó, tem que trabalhar dia tal, tal horário, assim, assim, assim. No intermitente, o empregado, ele não sabe, ele está na casa dele, ele pode receber uma mensagem no WhatsApp falando, olha, fulano, sexta-feira eu preciso que você venha aqui no restaurante, você vai trabalhar 6 horas, né, período aí, final da tarde até das 6 da tarde à meia-noite. Aí ele fala, ok, eu vou trabalhar. E vai lá, trabalha e recebe. Isso é um intermitente, tá? Então, é uma forma que independe do tipo da atividade, né, do trabalho, apenas os aeronautas que não entraram nessa regra, tá? Ou qualquer atividade, eu posso ter a contratação de um trabalhador intermitente. Então, ele vai receber conforme ele vai trabalhando. Então, ele tem que ser chamado a trabalhar, uma convocação de pelo menos 3 dias antes do dia da prestação de serviço. O empregado, se ele tiver outro trabalho, outra coisa, ele pode se recusar aí, falar, ó, patrão, eu não tenho interesse não vou trabalhar na sexta-feira. Pode, e isso não tem problema, turma. É bem diferente esse contrato de trabalho, né? Não seria uma insubordinação ele falar que ele não quer trabalhar, tá? Então, ele pode fazer isso. A única coisa que ele não pode, se ambos, tanto o empregador quanto o empregado, assumir o compromisso, não dá ali para poder fazer assumir o compromisso e não foi, vai ter que pagar uma multa de 50% do valor que tinha para receber. Então, vamos pensar que tem, na noite de trabalho, recebe R$100, né? Estou lá chutando o valor, R$100. Ele não foi e não avisou, não justificou o porquê, ele vai ter que pagar uma multa de 50% desse valor, então R$50, tá? Essa multa se aplica tanto para o empregado quanto para o empregador. Durante cada período que a pessoa vai trabalhando, no final da prestação de serviço dela, ela vai receber a remuneração, ela vai receber proporcionalmente férias com terço, 13º, o repouso semanal remunerado. Repouso semanal, turma, é a folga, né? Então, a gente tem uma folga por semana, geralmente é o domingo, como o descanso em que a empresa paga, mas o trabalhador, o empregado, não trabalha. E os adicionais legais, se tiver adicional noturno, insalubridade, periculosidade. Então, conforme vai estar prestando serviço, vai tendo o pagamento. Magazine Luiza, turma. Assim que entrou a legislação em vigor, eles utilizam muito essa, né? Acho que foi uma dessas grandes empresas dentro do nosso, né, nosso país que já faz uso e eles estão utilizando normalmente a questão desse tipo de contrato de trabalho. Então, eu queria comentar a respeito deles com vocês. Tem recolhimento de fundo de garantia, recolhimento de INSS normalmente, tá? Só queria comentar uma outra alteração que nós tivemos recentemente. Se eu sou empregado, obrigatoriamente eu estou vinculada ao INSS. O INSS é Instituto Nacional do Seguro Social. É o regime de previdência social. É o regime que cuida do trabalhador quando ele está doente, quando ele já está em idade avançada, né? Ou a doença ou um acidente causa uma invalidez, a pessoa não consegue trabalhar, né? Então, são circunstâncias. Obrigatoriamente, quando eu estou dentro de uma relação de emprego, vem lá no meu olerite o desconto da contribuição previdenciária do INSS. É obrigatório, turma. Todo mundo que trabalha tem que pagar a previdência social. Se eu sou servidor público, eu tenho um regime próprio. Trabalha na prefeitura da cidade, aqui de Marília, é o IPREM. Trabalha para o Estado, né? Então, tem lá São Paulo Previdência, por aí vai. Empregado, seletista, anotou na carteira de trabalho, vai estar lá o desconto, é obrigatório, compulsório, com a destinação para a Previdência Social. O empregado doméstico, também. Há uma legislação específica para o empregado doméstico, tá, pessoal? Se vocês depois tiverem interesse, é a Lei Complementar 150 de 2015, tá? Então,
também é uma legislação recente. Fala, doméstico é aquele que trabalha no âmbito residencial. Jardineiro, cuidador do idoso, né? Motorista, a pessoa que faz a comida, que passa a roupa, que limpa a casa. Para ser considerado como empregado doméstico, tem que trabalhar pelo menos 3 dias na semana naquela residência. Naquela residência não tem exploração econômica, tá? Não tem ali dinheiro, tá bom? Trabalhador avulso, aquele trabalhador que presta serviço para várias empresas com a ajuda do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. Na zona portuária, nos portos, é muito comum esse tipo de trabalhador. Sabe aquele movimentador de mercadorias? São eles, tá? Contribuinte individual é o autônomo, né? Então, o empresário, o sócio de uma empresa, ele é um contribuinte individual junto à Previdência Social. O segurado especial é o trabalhador rural, aquele trabalhador que trabalha por conta própria, ou com a família, numa pequena propriedade, que parte do que ele produz, né, do que ele planta ali, ele utiliza para sua subsistência, ele vende. E o segurado facultativo, turma, estudante, não trabalho, sou estagiário numa empresa, estagiário não é vínculo de emprego, quero contribuir para a Previdência Social. Segurado facultativo, né? A partir dos 16 anos já pode pagar. A dona de casa, o estudante, o síndico não remunerado, né? O estagiário se enquadra nessa situação para a Previdência Social. Eu coloquei essa tabela, pessoal, porque é uma tabela que ela está vigente, né? Então, a remuneração de março, que foi paga agora em abril, já entrou nessa regra nova. O governo mudou as alíquotas, os percentuais. Com a reforma da Previdência, que foi em novembro do ano passado, nós mudamos as alíquotas, e antes ela era de 8%, 9% ou 11%. Hoje ela começa 7,5%, 9%, 12% ou 14%. Tá? Então, se eu ganho até um salário mínimo, 7,5%. Na segunda faixa, 9%. 12%, se eu recebo até o teto da Previdência Social, né, o máximo, valor máximo, né, como base de cálculo para a contribuição da Previdência, turma, é 6.101,06, que a alíquota, de vez de ser 11%, como era antigamente, agora passou a ser 14%. O governo alterou isso, porque quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. E a questão do déficit, né, da Previdência Social, né, não tem dinheiro para pagar os benefícios de todo mundo, e aí por isso que eles fizeram esse ajuste para poder arrecadar mais. Se você é autônomo, empresário ou estagiário, dona de casa e quer contribuir, eu posso contribuir nessas alíquotas também, de 5%, 11% ou 20%. Tá, turma? Então, eu só queria colocar essa questão que também está relacionada ao trabalho, né? Do ponto de vista previdenciário, como que funciona essa questão do trabalho em si, tá? Então, eu queria comentar isso com vocês. O que eu posso, né? O que a gente pode conversar, pessoal, a respeito, né, para poder fechar aqui, a respeito desse momento que a gente está passando da pandemia, que tem trazido grandes impactos, reflexos pesados no ambiente de trabalho, né? Então, as empresas, o comércio fechado, né? Essa dificuldade, transporte urbano, né, fechado. Então, o que o governo trouxe de medidas que eu acho que vale a pena a gente comentar? Eu vou falar de duas, né? Nós comentamos das férias, mas eu vou falar de duas para vocês, que, primeira questão ali, hoje é possível reduzir a jornada de trabalho e reduzir também o salário, né, diante dessa questão da pandemia. Então, tem que ser feito um acordo individual entre o empregado e o empregador, ou pode ser feito com a ajuda de uma negociação coletiva, né, então eu vou fazer uma negociação, vou fazer um acordo coletivo, um documento lá no sindicato para reduzir o horário de trabalho e, consequentemente, proporcionalmente, eu vou reduzir o valor. A redução pode ser de 25%, 50% ou 70%. Então,
trabalhador passa a ganhar menos, vai trabalhar menos horas, então a empresa vai fazer um pagamento menor, e com base nisso, aquela perda, aquilo que deixou de ganhar, aqueles 25%, 50% ou 70%, turma, a legislação estabelece que o governo federal e a empresa não vai precisar devolver dinheiro nenhum, vai complementar. Vai complementar no todo, turma? Não vai, tá? Mas ela vai ajudar. Deixa eu mostrar uma tabela para vocês que eu acho que fica mais estabelecer a regra com base na tabela, eu acho que a gente vai conseguir esclarecer melhor. Aqui, ó. Vamos pensar o seguinte, turma, um trabalhador trabalha 8 horas por dia, 44 horas semanais. Ele ganha R$2.000. A empresa faz um acordo individual para reduzir em 25% o salário dele. Então, o salário dele de 2.000 vai cair para R$1.500. Tá? Então, a empresa vai pagar para ele 1.500. Então, em vez de ele trabalhar 220 horas por mês, que seriam essas 8 horas diárias, 44 semanais, ele vai trabalhar durante o mês 165 horas. Quanto que ele vai receber de ajuda do governo? Deixa eu colocar a tabela aqui, ó. O governo vai pagar. Primeira coisa que a gente precisa saber, qual o valor que ele teria direito se ele fosse receber o seguro-desemprego? Uma observação, turma, ele foi mandado embora? Não. O seguro-desemprego é só uma base de cálculo de valor. Então, eu vou pegar o valor que ele teria direito de seguro-desemprego. Nosso exemplo aqui, ó, ele ganha na faixa salarial, né, aqui, ó, tá dentro de 1.599,62 a 2.666,29. Então, o que exceder 1.529,61, eu vou pegar o valor, multiplicar por 50% e vou somar uma parcela fixa de 1.279. Então, ele vai ter que receber aqui, turma. Ele vai ter que receber de ajuda do governo, R$ 369,97. Então, ele vai ganhar R$ 1.500 da empresa, R$ 369,97 do governo federal. Total da renda dele, pessoal, de R$ 2.000, passa a ser R$ 1.869,97. Então, vai ter uma redução salarial. Para sempre essa redução, no caso aqui da MP 936, essa redução ela tem validade de 90 dias, prazo máximo para poder reduzir, tá? Então, a empresa pode fazer essa redução 25, 50, provisoriamente, durante esse período, em razão da pandemia, mas precisa ter ou negociação coletiva, ajuda do sindicato, ou acordo individual, né, estabelecido ali. E acordo é acordo, né, turma? Cada um se aceita, aceito, e aí todos com o intuito de manter o emprego. Então, essa é a primeira alternativa da legislação. Outra coisa que pode acontecer é suspender o contrato de trabalho. Suspender o contrato de trabalho significa que a pessoa não vai trabalhar, então ela não pode ser chamada a trabalhar, e também ela não vai receber do patrão, do empregador, tá? Então, está suspenso esse contrato de trabalho. Quem vai pagar esse empregado durante esse período? O período máximo de suspensão do contrato de trabalho é de 60 dias, tá, pessoal? Dentro dessa regra, no período da pandemia. E aí, se a empresa tem um faturamento de até 4.800.000, né, no ano passado, ela teve esse faturamento de 4,8 né, milhões, o governo vai pagar 100% do valor do seguro-desemprego. Também precisa fazer um acordo individual ou acordo coletivo. Se a empresa faturou o ano anterior mais de 4.800.000, ela tem que garantir para o empregado pelo menos 30%
da remuneração, e o restante, 70% do valor do seguro-desemprego que essa pessoa teria a receber, ela vai receber do governo federal. Então, são duas medidas com o intuito justamente ali de proteger e manter o emprego, turma. É a situação que a gente está passando, né? Evitar demissões e que a pessoa tenha ali pelo menos uma renda durante esse período de crise, tá? Então, tentei hoje falar com vocês o seguinte, a gente dá um geral, né? E é geral mesmo, né? A gente começa lá do porquê, do início, dos direitos, da proteção, e aí nós falamos dos requisitos, do que precisa para configurar essa relação de emprego, e aí a gente entra no contrato de trabalho, eu comentei algumas modalidades com vocês, né, a relação de emprego, o trabalho autônomo, o intermitente, para que a gente, né, contextualizando com o momento atual que nós estamos passando, essas alterações, né, medidas do governo com o intuito aí de enfrentar essa crise que a gente está passando. A Nayane, quando perguntou, turma, ela perguntou daquele auxílio emergencial, que é o que o governo está, né, fazendo o pagamento, muita gente está tendo dificuldade para receber. Isso é diferente do que nós comentamos aqui. O auxílio emergencial é uma ajuda mesmo, no valor de R$600, num prazo máximo de 3 meses, e que eu tenho requisitos para cumprir. Aquele Corona Voucher, virou o pessoal falar, né, os políticos lá, Corona Voucher é isso, né, então eu tenho que ter mais de 18 anos, tem que estar desempregado, não pode estar recebendo benefício, remuneração, né, se tiver uma MEI, tá, ele não está exercendo atividade, se for um trabalhador intermitente, também tem direito, se ele não estiver trabalhando, que mais? Não pode estar recebendo benefício, no máximo 2 por família, se for mãe solteira, ela vai receber o valor de R$1.200, quem tiver o cadastro único, aquele cadastro social do governo, também vai ter direito a receber esse auxílio emergencial. Então, hoje, a ideia que eu queria conversar com vocês, se vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida, estou à disposição, era passar esse esboço, um panorama geral sobre aspectos trabalhistas e previdenciários relacionados ali, importantes na questão da gestão contábil, ali do planejamento, do plano de negócios, para poder organizar. Então, gostaria muito de agradecer a oportunidade, todos que participaram do nosso, né, hoje da nossa conversa, estou à disposição de vocês, se vocês tiverem interesse no material, me mandem um e-mail, né, então eu anotei aí no chat também o e-mail, deixei o link do vídeo, se vocês tiverem interesse de verificar, agradeço, é um diferencial, turma, né, tá aí nesse período à tarde, dedicar um momento para buscar conhecimento, complementar, muitas vezes não só buscar, mas complementar o conhecimento, né, galgar, principalmente num momento desse, com certeza é um diferencial de cada um da carreira de vocês, tá? Então, eu agradeço mais uma vez, estou à disposição, pessoal, boa tarde, né, bom resto de semana, se cuidem, né, nesse período aí, logo, logo a gente passa por essa situação. Muito obrigada.